Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus no capítulo 22, Mateus 22, versos 34 em diante. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, obviamente, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Papai, Senhor Deus, nosso Rei, nosso amado, toma-nos nesta hora e encha-nos da tua graça, no falar, no ouvir, no compreender, para que saiamos daqui, Senhor, edificados, acrescentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? A pergunta que foi feita ao Senhor foi: qual era o grande mandamento? E Jesus respondeu: qual era o grande mandamento? Exatamente aquilo que os fariseus queriam ouvir. Que o grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Com isso, o Senhor respondeu à pergunta que aquele intérprete da lei fez para ele. Obviamente, eles estavam fazendo esta pergunta dentro de um ambiente de, como foi falado antes, de competição. Eles estavam ali, Jesus ele tinha dado uma resposta aos saduceus acerca da ressurreição. Os saduceus, os fariseus e saduceus, eles eram como que partidos políticos dentro da esfera religiosa, do governo religioso de Israel. Havia ali um lugar chamado Sinédrio, um conselho, que era chamado Sinédrio, era o alto conselho. E ele era, no tempo de Jesus, ele estava sendo governado, se assim se pode dizer, porque o sumo sacerdote era o líder, não é? Ele estava sendo dominado pelos saduceus. O sumo sacerdote, no caso, Caifás, que era filho, parente lá de Anás, eles eram saduceus. O fato de ser saduceu ou fariseu não fazia muita diferença, desde que eles fossem da raiz ou da descendência de Arão, porque isso era obrigatório e necessário, que para ocupar a posição de sumo sacerdote ou de sacerdote fossem da linhagem de Arão, como era Zacarias, o esposo de Isabel, que era prima de Maria. Zacarias era um sacerdote desta família, desta descendência de Arão. Da mesma forma, Anás, Caifás o eram, mas eram a fé deles, a doutrina, o que eles acreditavam era diferente dos fariseus. Então havia os saduceus, havia os fariseus, e os saduceus não criam em ressurreição, e Jesus havia respondido a eles uma pergunta que haviam sido feita, e aí falou aqui que os fariseus souberam que Jesus fizera calar os saduceus. Eles haviam feito uma pergunta, agora era a vez deles fazerem a pergunta, era a vez deles provar Jesus, ver se Jesus iria escorregar, se Jesus iria falar alguma coisa diferente daquilo que eram os princípios da lei, e eles queriam que Jesus, em tropeçando, ter algum motivo para acusá-lo, para matá-lo, não é? E
E Jesus respondeu qual era o grande mandamento. Mas ele foi além disso. Foi bem além disso. Porque aquelas pessoas viviam um contexto religioso que Jesus entendia aquilo como sendo uma hipocrisia. Também porque, naquele tempo, como hoje também em Israel, os textos mais sagrados para os judeus não eram a lei e os profetas, era a tradição, que é chamada de Talmud, é o livro da tradição judaica. E o Talmud que eles praticavam e que é o mais forte, porque existem versões diferentes de Talmud, o Talmud mais forte é o Talmud babilônico. É nesse Talmud, nessa tradição judaica, e que estão ali esses princípios, a pormenerização das leis, está ali a questão de lavar mãos e detalhezinhos mínimos que se possa, ou do que se pode ou que não se pode fazer, e essas coisinhas, e que muitas vezes estão em desacordo com a lei e os profetas. Eu li um dia desses que existem em Israel, israelitas, que são fiéis seguidores da lei e dos profetas, e que são perseguidos pelos talmúdicos, os judeus que seguem o Talmud, e que constituem a base do sionismo lá em Israel, os talmúdicos. Jesus respondeu além do que eles perguntaram. Jesus disse que havia um segundo mandamento. Que ele não era propriamente um segundo em importância. Um segundo que é menos importante que o primeiro, que é menor, e que possa ser desconsiderado, possa ser colocado em segundo plano, porque é segundo. É segundo porque tem que falar os dois. Fala-se um primeiro que o outro. Mas o Senhor Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E quando ele diz que ele é semelhante ao primeiro, ele está dizendo que ele é tão importante quanto o primeiro. Que a não observação do segundo é tão grave quanto a não observação do primeiro. O que ele está dizendo é que não existe apenas um só grande mandamento, que é o que eles queriam ouvir, que é esse se bastar em adorar a Deus, esse se bastar em cumprir as suas obrigações religiosas do culto. E que muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje, no nosso meio, entendem como sendo suficientes e mais importantes. E às vezes o necessário. Que estou bem com Deus. Estou bem com Deus. Aquelas pessoas que a gente às vezes liga porque sumiu da igreja e ele fala, não pastor, mas eu tenho feito as minhas orações. Eu tenho lido a Bíblia. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não estou indo na igreja, eu não estou me expressando como um cristão deveria se expressar, mas eu estou bem com Deus. Não existe isso. Isso é engano. Isso é laço do diabo. Alguém dizer que está bem com Deus porque pensa que está satisfazendo esse grande mandamento. E não existe apenas um grande mandamento. Existem 2 mandamentos
que são iguais em importância e que um depende do outro, um está ligado ao outro e que a ausência de um invalida o outro. Tem muita gente, a gente vê essa dualidade, essa ênfase exagerada em cada um dos dois. Porque existem pessoas que mesmo sem amar a Deus sobre todas as coisas, têm amado muito mais ao próximo como a si mesmos do que aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. E estes que amam ao próximo como a si mesmos, ou buscam amá-lo e expressam uma caridade, expressam um altruísmo, sabe, uma disposição, abnegação, que se dão ao próximo, muitas vezes o fazem por motivos errados, por doutrina errada, por engano, e não vai levá-los ao céu, porque está escrito lá em Efésios 2, que pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, de nós é dom de Deus, e nem das nossas obras, porque nós somos feitura dele, e preparados de antemão para o quê? Para as boas obras. Nós fomos preparados para isso. Olha aqui está falando a palavra, que nós fomos preparados, que Deus nos criou para sermos assim, pessoas capazes de cumprir os 2 mandamentos. Ele nos preparou assim, mas um sem o outro não adianta. Um sem o outro é uma fé morta. Dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão e não ama o seu próximo é mentira. Quem diz isso é João. João diz que se você disser, se você fala que ama a quem não vê e não é capaz de amar a quem vê, isso é uma tremenda incoerência, porque como é que você pode amar quem você não vê, se você não ama quem você vê? E Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Obras potencializadas pela presença do amor de Deus nos nossos corações. Obras realizadas pela graça de Deus através das nossas vidas. Obras de Deus, conforme João 15 que diz: sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira e vós sois os ramos. O Senhor, Ele quer isso, Ele quer frutificar através de nós. Mas, irmãos, eu tenho certeza que Deus é muito mais visto nas pessoas que expressam a caridade do que nas pessoas que são, que praticam o culto religioso. Se formos fazer uma enquete, uma pesquisa, e perguntarmos quem é mais crente, se é Billy Graham ou se é Madre Teresa de Calcutá, você pode saber que o Billy Graham nunca ganhou o Nobel da Paz. A Madre Teresa ganhou o Nobel da Paz. A caridade é a verdadeira revelação do amor de Deus. Por isso que, em muitas Bíblias, a tradução de ágape não é amor, é caridade. Ágape, o amor ágape, o agapô, que está escrito na nossa Bíblia, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ágape. O que está escrito lá em João 3,16, agapô. Ele amou o mundo, ou seja, ele agapô, ele amou dando, ele amou fazendo, ele amou realizando. Ai de nós se o Senhor nos amasse com amor platônico.
Ai de nós se o Senhor nos amasse com amor teórico. Ai de nós se o Senhor nos amasse, sabe assim, somente aquele amor íntimo, mas que não se materializasse em Jesus quando ele subiu naquela cruz pelos nossos pecados. Esse é o verdadeiro amor. E que nos leva, então, na forma de mandamento, a termos que nos obrigar, a ter que nos incomodar, a ter que nos confrontar, a ter que nos fazer, nos mover para sermos obedientes ao mandamento do Senhor. Porque não amar desta forma, não expressar esse amor, é pecado. E vivemos exatamente no tempo em que isso vai se tornando cada vez mais difícil. Em Mateus capítulo 24, quando se fala do tempo do fim, no princípio das dores, o capítulo 24 de Mateus é chamado de o sermão profético. Está escrito assim a partir do verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha, irmãos, eu levo isso aqui muito a sério, porque Jesus, como nós dissemos hoje aqui, o Senhor é bom. Jesus, quando você pede um sinal a Deus, quando falamos sobre Gideão, o Senhor fala. O Senhor não quer ninguém enganado, não. O Senhor não quer ninguém iludido. O Senhor não quer ninguém, sabe? O Senhor não quer que os seus filhos sejam pegos de surpresa. O Senhor vem como ladrão, é para aqueles que não o esperam. Mas para aqueles que o esperam, o Senhor não vem como ladrão, porque ele é esperado, amém? Quem espera no Senhor, quem espera o Senhor, não vai dizer, o Jesus me pegou de surpresa. Eu estou esperando. Por que ele vai me pegar de surpresa? Eu estou dizendo para ele todo dia, vem Jesus. Vem hoje. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar contigo para sempre. Eu quero largar esse mundo de tribulação, essa correria. Né, Paulo? Oh, Senhor, vem hoje. Vem hoje, Jesus, vem hoje. Eu quero ouvir a trombeta. Eu quero ouvir a voz do anjo. Eu quero estar contigo para sempre. Então nós não vamos ser pegos de surpresa. Então eles perguntaram ao Senhor, que sinal haverá? E Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, vocês já viram? Tem um sujeito aqui no Brasil, um malucão, chamado INRI. Em Brasília? INRI. Sabe o que quer dizer INRI? É aquilo que estava escrito lá na cruz, lá de Jesus, né? O INRI é Jesus Nazareus, INRI, Rex Iudes, quer dizer, o rei dos judeus. Jesus de Nazaré é rei dos judeus. Foi o que eles pregaram lá na cruz, em latim, falando que era Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E o cara botou o nome dele de INRI, usa umas roupas, e tem discípulos. INRI Cristo, E ele tem gente que segue ele, tem gente que vai atrás desse homem. Meu Deus amado. Olha o que Jesus disse. Há muito tempo, muitos aqui são mais novos, mas teve um sujeito aqui na Guiana, aqui no norte aqui da América do Sul, chamado Jim Jones. Esse sujeito levou essas pessoas para esse lugar ali, formaram uma comunidade, esperando a volta de Jesus e, no final das contas, todos morreram envenenados. Houve assim esse morticínio. Há pouco tempo também, eu estava lá no Texas, quando ocorreu aquele os davidianos, quando eles, lá no Texas, havia uma comunidade também, e essas pessoas morreram ali. Quando eu estava lá nos restaurantes, estava mostrando toda a ação do FBI, querendo desarmar aquelas pessoas, e aí houve um incêndio enorme, morreu
aquele povo todo. Então, assim, sempre apareceram esses, não é? Sempre. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Vocês estão ouvindo falar de guerra? Não, né? Rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Maranata, vem Jesus. Quando diz aqui, então, que o amor se esfriará, eu olho para os 2 mandamentos, e vejo este amor atingindo, esse esfriamento atingindo as duas esferas, os dois alvos do amor, esse amor se esfriando em todas as direções, o esfriamento da fé, o esfriamento da devoção, o isolacionismo, cada um indo para um lado. A irmã Mara, quinta-feira, ela deu aqui um testemunho do que Deus tem feito com ela lá no trabalho dela. Ela tem pregado o evangelho e alguém perguntou para ela, essa pessoa, não sei como é que foi, a Mara disse, mas que ela falou dos 4 fundamentos da fé expressos ali em Atos 2, que os irmãos da igreja primitiva se reuniam, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Eles eram unânimes nisso. As pessoas estavam ali naquele tempo, a expressão dessa igreja autêntica, dessa igreja virgem, dessa igreja acabada de nascer, ali com os ensinos fresquinhos, sem deturpações, sem violações, sem enganos, sem heresias, mas que estavam ali ouvindo dos apóstolos aquilo que eles ouviram de Jesus, estavam ali reunidos, perseverando unânimes, se ajuntando para se salvar, estando juntos como uma estratégia de sobrevivência, porque quando estamos juntos nós somos mais fortes. E o mundo hoje prega esse isolacionismo, trabalha para isso. Essa autossuficiência que cada vez mais as pessoas, decepcionadas umas com as outras, se afastem umas das outras. Eu nunca me esqueço, o pastor Peterson, ele falava engraçado, porque ele era americano e tinha um sotaque, ele não falava borboleta, ele falava barba elétrica. Ele era engraçadíssimo. Barba elétrica. Eu ficava assim, gente, o que seria isso? É um barbeador elétrico? Não, era uma borboleta que ele queria falar. E ele pregando sobre os porcos espinhos. Sobre os porcos espinhos. Dizendo que o problema que os porcos espinhos têm de estarem juntos, que eles têm a necessidade de estar juntos, por causa do frio. Um precisa esquentar o outro. Mas tem o problema dos espinhos, que quando eles se aproximam uns dos outros, eles se espinham. Então eles têm que estar se ajeitando e ajeitando os espinhos, para não espinhar o outro, tomando conta do outro. Cada um tomando conta do seu espinho. Não é do espinho do outro, não. É do seu próprio espinho.
cada um baixando o seu espinho, recolhendo o seu espinho, vigiando o seu espinho. Porque se você não vigiar o seu espinho, você vai espetar o outro. E quando você espetar o outro talvez se desaperceba dos seus espinhos e espinhe você também. E que nós temos que ter atenção com isso, porque nós temos espinhos. E para a gente viver junto, a gente tem que baixar os espinhos. Cada um baixa o seu. E a gente vê, na maioria das vezes, as pessoas dizendo assim, baixa o seu, depois eu baixo o meu. Baixa o seu, que eu baixo o meu. Isso aí, e se alguém te espeta, aí você fala, mas, sabe, você fala, você me espetou, mas você me espetou primeiro. E aí é uma troca de espeto. Tem que baixar os espinhos. Tem que se desarmar, porque os espinhos são uma proteção. Os espinhos, eles são essa defesa, a última defesa que nós temos para nos resguardar de não sermos feridos. E as pessoas estão chegando já tão armadas porque estão feridas. Há um monte de gente ferida e que não consegue baixar os espinhos. E aí nós vamos nos afastando porque a gente continua ferindo uns aos outros. Ou então, melhor ficar afastado para não se ferir. É o que a gente fala muito, é o que a gente ouve muito. Se afastar para não se ferir. Meu Deus amado, que estratégia de Satanás. Que coisa satânica, maligna, que vai então nos roubando e fazendo com que o amor, o quê? Se esfrie. Irmãos, não se engane. Como nós dissemos, o que está escrito lá em João, se você não é capaz de amar intensamente quem você vê, você não é capaz de amar a quem você não vê. E o amor se esfria por inteiro. O amor que temos que expressar e que, no final das contas, ele é de Deus em nossos corações, porque a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor. O Espírito Santo em nós, ele está em nós para frutificar. E o amor, ele é esse fruto supremo que fala lá, Paulo em Coríntios 13, diz que eu posso ter a fé capaz de remover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Eu posso ter todos os dons, falando do amor a Deus, né? Falando dessa devoção, dessa espiritualidade. Eu posso falar as línguas dos homens, a falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Você entende isso? É a perspectiva de Deus em relação às nossas vidas. Se não houver esse amor, não tem nada. Você não é nada. Se dedica ao primeiro mandamento e tropeça no segundo. Tropeçou nos dois. Porque um depende do outro. E dos dois mandamentos, Jesus disse, depende toda a lei e os profetas. Baixemos os espinhos. Rendamo-nos ao Senhor e a toda a capacidade que o Senhor tem nos dado. E se sentimos que não a temos, oremos e peçamos mais da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Para que pelo poder de Deus em nossas vidas, nós possamos nos amar com amor sincero, não fingido. E nos esforçar. E nos esforçar. Sabe, eu entendo isso como
a minha necessidade que eu tenho de amar, mais do que a minha necessidade de ser amado, porque eu já sou amado. O amor de Deus me constrange. O amor de Deus, ele é suficiente. E eu te garanto uma coisa: baixe seus espinhos. Baixe suas defesas. Não tenha medo de ser ferido. Se fira. Deixa ser ferido. E apresente as suas feridas ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Apresente suas feridas ao Senhor, porque Ele foi ferido por nós. Ele abaixou as suas guardas, Ele abaixou as suas defesas. O Senhor desceu da sua glória, Ele deixou os seus anjos no céu, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele foi reconhecido como servo, Ele que é o Senhor, Ele abriu mão. Faça como Jonatas fez com Davi. O que Jonatas fez para se aproximar de Davi? Jonatas tirou o seu cinto, deu para Davi o seu cinto, a sua capa, o seu escudo, a sua espada. Jonatas entregou as suas defesas para Davi e disse: Davi, eu quero ser seu amigo, Davi. Eu quero ser seu amigo, eu não quero entre nós nada que venha impedir a nossa amizade. Eu abro mão da minha nobreza, abro mão do meu posto de filho do rei. Eu quero ser seu amigo, Davi, porque você é um homem de Deus, o seu irmão ao seu lado é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Então, e assim eu sei que nós vamos perseverar até o fim. E o amor de Deus não vai se esfriar nos nossos corações. E nós vamos alcançar a nossa coroa de vitória. Que nesses nossos próximos 10 anos, em nome de Jesus, nós temos 10 anos pela frente, irmãos. 10 anos aí. Olha, 10 anos. Ou Jesus volta antes, ou Jesus está olhando para a Igreja Batista, Casa do Oleiro, e fala assim: quando essa igreja fizer novos 10 anos, eu vou voltar. Amém. Pretensão, né, gente? Não estou não tenho essa pretensão. Mas que nesses 10 anos, pelo amor, nós possamos atrair muitos a Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.